Bom dia, eu sou a Lisa Teixeira do programa City News do Luxemburgo, o programa preferido de informação. E hoje temos o prazer de ter connosco a Dona Cláudia Oliveira Serradas. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Podia, Bom por dia, favor, Lisa. se apresentar, falar sobre as suas origens, a sua trajetória e como você se vê em termos de identidade? Então, eu sou brasileira, eu nasci no estado da Bahia e vivi muito tempo também em São Paulo. Eu tenho descendência indígena e portuguesa e também africana, e Interessante. também italiana. Uma linda mistura. Sou casada, tenho 4 filhos. Meu marido é filho de português e meus filhos são descendentes de português com índio e também são Africano. africanos, E eu vivo aqui em Luxemburgo há quase 4 anos, né? Sou formada em História e Licenciatura e também já fui professora também de Teologia. E eu estou aqui para poder ajudar as pessoas que não conhecem o Brasil, que não conhecem a cultura indígena. Muito bem, Né? então eu gostaria de lhe perguntar em que versões se manifesta mais a sua cultura, as suas origens, a sua origem indígena, africana, se é na arte, se é na culinária, se é na música, em que cultura, em que direção a sua identidade mais se manifesta? Bom, bem, o indígena, ele é o povo originário, né, do Brasil. Do Brasil. Quando os portugueses chegaram, lá já estavam os índios. E então houve a mistura da cultura europeia, da cultura indígena e também da África. Tá? Tudo isso está inserido dentro da sociedade brasileira. Em cada lugar nós temos, né, a participação dessas etnias, a ancestralidade, né? Por exemplo, o indígena, ele é voltado para a arte, né? O indígena também é a questão do meio ambiente, tá? Muito a natureza também. Da natureza, a questão da religião, da diversidade religiosa. O indígena, ele tinha os seus ancestrais, eles também cultuavam os seus ancestrais, e isso está inserido dentro da arte. Então, a cultura indígena, eles fazem feiras, embora hoje a comunidade indígena seja muito pequena, porque houve uma devastação, né, das etnias indígenas. Nós temos hoje 390 índios no Brasil. No Brasil ainda existe está a muito questão assim. Da disputa de terra, né? Porque os índios eles entram nessa disputa de terra e existem políticas públicas no Brasil de cotas, né? De terras. Então, o índio, ele tem essa grande dificuldade, né, de poder estar interagindo junto com a sociedade, mas existem faculdades indígenas, existe a língua tupi-guarani que ainda é preservada, e que muitas pessoas podem conhecer, e a luta pela preservação da Amazônia é o que está em debate hoje no mundo todo, é a sobrevivência do planeta. Então, todo o índio, ele está inserido dentro desse universo. Qual dessas categorias mais se identifica com você, dessas categorias indígenas? Praticamente todas. A questão da mulher, a questão da dança, a questão da religião, tá? Porque como historiadora eu tenho um olhar. Eu olho para a cultura indígena com outra análise, né? E ela vai falar comigo. Quer-nos falar um pouco da religião, a nível da religião, como é que o indígena se identifica? Então,
A religião indígena, ela é voltada para o Deus Tupã, para a natureza, entendeu? Então, por exemplo, quando você vai na natureza, você vai se identificar com o rio, você vai se identificar com os animais, né? Você se identifica com as plantas medicinais. Então, a cultura, ela é muito rica. Direcionada na natureza. Muito rica, por exemplo, os remédios, né? As rezas. Você utiliza muito a naturopatia para se cuidar, para tratar de doenças, de certos sintomas? Vai buscar isso às suas origens? Ainda guarda isso atualmente consigo? Com certeza, Lisa. Pode nos dar um exemplo? Posso dar vários exemplos para vocês. Por exemplo, eu fui criada, a minha avó, que era minha ancestral, que era indígena, né? Ela sempre nos curou com as ervas, entendeu? Podia nos descrever esse significado de curou com as ervas? Por exemplo, quando você tinha um resfriado, quando você tinha um ferimento, quando você tinha alguma doença, ela fazia porções, fazia chás, né? E nós tomávamos antibióticos naturais. Então, toda a nossa alimentação, ela sempre foi uma alimentação saudável, bem esclarecedora, porque, por exemplo, ela falava, olha, isso aqui é bom para isso. Então, eu cresci assim, né? Eu cresci sabendo que as frutas para que serviam, eu cresci pegando a laranja do pé, né? Coisas que hoje é raro, né? Mas eu ia pegar uma fruta do pé. Então, tudo isso tem um grande significado para o povo indígena, cultural. E você transmite isso para a sua geração, para os seus filhos? Eu sou bastante chata aqui na minha família, a alimentação, eu sou muito chata com a questão da alimentação. E tem remédios ou género de essências para usar? À medida do possível, sim, né? Porque aqui nós não temos tanta diversidade como tem lá no Brasil, entendeu? Mas, assim, na medida do possível, ervas, eu utilizo muito isso, que é da minha origem indígena, entendeu? Que é da minha ancestralidade. E também os meus contatos, também não só com indígena, mas também com toda a diversidade africana, afrodescendente, né? Por exemplo, na minha infância, as brincadeiras, as festas, a música. A música também tinha origens mais indígenas ou africanas? A música que ouvia enquanto criança, por exemplo? Indígena e africana. Sempre uma mistura. Sempre uma mistura, né? E também, por incrível que pareça, nós tivemos também contatos com outras nacionalidades, né? Então tudo é uma mistura. Por exemplo, nós temos uma festa muito popular lá no Brasil, que todos devem conhecer, que é o Carnaval, que é o Maracatu, lá em Pernambuco, tá? E essas festas, ela vem com mensagens. Só uma curiosidade, alguma vez encontrou dificuldade em se comunicar com outras culturas? No Brasil há uma grande diversidade de culturas, de regiões, de línguas. Alguma vez encontrou dificuldades para se comunicar enquanto criança, por exemplo, com outras crianças? Se havia dificuldade a nível linguístico, ou seja, se encontrava uma maneira de se comunicar? Não, porque o Brasil fala português. Era a língua do Brasil, universal. É português, né? Não o português com sotaque de Portugal, porque nós sofremos influências de outras línguas, como por exemplo o Tupi-Guarani, né? É uma língua indígena. Também o italiano, os sotaques. Cada região do Brasil, ela tem um sotaque, ela tem uma linguagem, ela tem uma cultura. E toda a gente consegue compreender, mesmo que haja outro sotaque, consegue se comunicar facilmente. Totalmente. Não foi uma barreira. Não. Ou a diversidade de culturas nunca foi uma barreira para se comunicar no Brasil? Existem questões, existe a questão do preconceito, né? Nós temos muito preconceito lá no Brasil, da forma como nós fomos ensinados, porque houve a mistura do cristianismo, né, que os portugueses trouxeram com as raízes africanas e com as crenças indígenas também.
Uma grande mistura. Uma grande mistura. E Então, como isso deu, como é que essa mistura de tudo deu no brasileiro que é hoje? olha, hoje o brasileiro, ele tem muito preconceito com a questão das crenças africanas. Essa é a verdade. Por quê? E como é que foi induzido esse preconceito nos brasileiros? Por causa do pensamento europeu, eurocentrista, tá? O europeu, ele tem uma maneira de pensar, uma maneira de conduzir a sua economia e a sua vida, né? E entra em conflito com as raízes africanas, que são matrizes. Porque as raízes africanas, São mais elas patriarcais. trabalham com elementos da natureza, tá? Não é uma igreja, não tem um dogma, entendeu? Você vai para um terreiro de candomblé, lá existem manifestações com espíritos, existem oferendas, existem rituais. Você Quer-nos entendeu? falar um pouco do candomblé, quais foram as Ok. origens do candomblé, O candomblé, no que se baseia? sim, o candomblé ele tem origem africana, no Nagô, Iorubá, que é a Nigéria, né? E tem origem também em diversos países da África. Dali surgiu as matrizes religiosas que vieram para o Brasil. E quando eles chegam no Brasil, eles encontraram dificuldades, porque o Brasil era um país, não era nem país, né? Não tinha ainda identidade, mas era colônia de Portugal, e ali a religião oficial era o catolicismo, eram as igrejas cristãs, cristãs judaicas. Judaica, sim. Então, quando os escravizados chegavam no Brasil, eles mudavam seu nome, né? Para se adaptar, Havia um obrigados. apagão ético. Eram obrigados a mudar o nome para Eram obrigados. e virar e se tornarem cristãos de certa forma esquecer as suas origens, não é? Sim. Tinham que esquecer Sim. e as suas crenças e as suas origens para ser Sim. aceites Sim. pela comunidade portuguesa na altura, grande influência no Brasil. Sim, porque as religiões, as matrizes africanas eram demonizadas, né? Eram para o colono português, os orixás, a diversidade dos orixás, as oferendas, aquilo não fazia parte daquilo que era coisas do diabo, sabe? Então isso trouxe o preconceito, e aí surge a Umbanda. A Umbanda era os africanos que não podiam exercer a sua espiritualidade. Criaram a Umbanda para poder... Era o sincretismo, chamava de sincretismo religioso. E como é que era esse sincretismo religioso? Por exemplo, Iemanjá era... Tá bom. Havia uma substituição do santo católico para o orixá. Poder-nos descrever o que é um orixá? O orixá é uma divindade que faz parte da mitologia africana. A mitologia africana tem vários deuses, não é monoteísta. É monoteísta. Então, por exemplo, o São Sebastião, que era cultuado na Igreja Católica, ele é Oxóssi. Oxum, que era cultuada, era a deusa das águas, ela vira Maria da Conceição, a Nossa Senhora da Conceição. A Santa Bárbara, o orixá, substituiu o orixá Iansã. E eles utilizaram os nomes católicos em orixás para dar os nomes aos deuses do candomblé. Sim. Por isso, quando você chega em um templo da Umbanda, você vai encontrar as imagens católicas dentro do templo. Ainda estavam lá. Só que com rituais africanos. Isso foi uma maneira de tentarem dissimular a religião, as suas crenças, as suas manifestações, foi uma maneira que com medo dos católicos, do catolicismo.
Na verdade, foi uma maneira Que eram perseguidos. que o africano encontrou para poder cultuar os seus deuses, as suas divindades. E sofreram de perseguição? Muita perseguição. Se ele fosse pego, se um escravizado fosse pego cultuando, ele apanhava, ele ia para o tronco. E de que maneira as suas influências, a sua educação, as suas origens, dos seus ancestrais, ajudaram a compreender as culturas no Brasil e as suas origens? De que maneira os seus pais ajudaram a compreender isso? Olha, Lisa, meus pais, eles vieram, embora eu tenho a ancestralidade indígena, tudo, mas a nossa vida, ela sempre foi voltada para a questão, para o homem branco europeu, né? Então sempre a religião era católica, né? A escola pública também como um mecanismo do Estado para trazer o aprendizado, a questão do dia a dia era a mesma coisa de você entrar em Portugal. Nós também fazíamos. Aberta a várias culturas. Exatamente. Nunca bloquearam, nunca condicionaram a seguir uma tradição, uma cultura. Não, na verdade é assim. Você tinha que seguir aquilo que seu pai te ensinava e a sua mãe te ensinava. E principalmente os princípios morais. Porque o Brasil, embora ele tenha toda essa diversidade, mas o Brasil ele tem ainda aquela coisa com a moral, entendeu? Com os bons costumes, com a moral, a família de bem, a mulher que ela tinha que casar, ela tinha que ter filhos para manter o patriarcado, né? Para manter o modelo de família que faz parte do capitalismo. Falando disso, é que os casamentos eram organizados ou a mulher tinha a liberdade de escolher um homem para marido ou eram organizados mais entre famílias? Bom, existiam casamentos arranjados, né? Porque a família, eles não queriam que os filhos casassem com negros, com índios, houve mistura, né? Então as famílias sempre procuravam uma agregação familiar branca. Que continuasse a mesma linhagem, os mesmos costumes. Exatamente. E as mesmas boas famílias. Era muito conservador. Então, tudo que na nossa sociedade, a política, a questão da educação, a questão da família, a questão da religião, sempre foram elementos que formaram a sociedade brasileira e tiveram como modelo a Europa. A Europa também. Não seguia o modelo africano, não. E nem o índio. O índio, ele foi catequizado, entendeu? O índio, havia as companhias das Índias que vinham para cá, os padres vinham para cá para catequizar, para evangelizar, entendeu? Era a Bíblia na mão, a espada de um lado e a Bíblia na mão. O que é que motivou a sua mudança do Brasil para o Luxemburgo? Foi o trabalho, foi a família, os estudos? Olha, eu sou historiadora, tá? Eu gosto de conhecer e também eu gosto de interagir com pessoas, de ajudar as pessoas, né? Eu já fui pastora de igreja, eu passei por matrizes africanas, tá? Já tive experiências nas matrizes africanas, no candomblé, na umbanda. Já nos falou um bocadinho disso. E também a questão oriental, porque o Brasil também tem a história oriental. Também tem muita história. Japoneses, né? Foi por essa razão que escolheu o Luxemburgo? Foi por essa razão que escolheu o Luxemburgo, pela história? Também, e não foi questão financeira que eu vim para cá. Eu vim para cá por questões de segurança também. Nós vivíamos um tempo muito difícil no Brasil, sabe? Que segurança pública é muito complicado. Então, por exemplo, como mulher, você tem filhos, né? Então isso também pesou bastante. Ir para um país mais seguro. Né, conhecer aqui, eu sempre quis conhecer a Europa. Toda essa diversidade que tem na Europa, o velho mundo. Foi o primeiro país que veio na Europa, foi o Luxemburgo? Não, eu vim direto para Luxemburgo.